Boa noite, pessoal. Nos estamos preparando para mais uma formação da nossa cápsulas de formação. Hoje nós começamos com o tema de quebrar paradigmas. Dá o pé, louro. Ai, ai, ai. Pra gente aqui, ó. Estamos preparando um almoço gostoso, olha só. Essa é a mãe do Bart. Ali o pai do Bart também. Olá. E a Eli que está se escondendo aqui do lado. Essa tecnologia aqui. Aqui o pessoal trabalhando muito duro. Vocês vão ver aqui. Todo mundo aqui no Quem que é? trabalho pesado, olha só. Impressionante. Ó, parece que... Aqui, os que trabalham mais são desse lado aqui, ó. Isso aí, estamos só no ralo, ó. É, hoje o que o João diz já dá para entender. Já. Bom, aqui já dá para ver um pouco o que sobrou olha. Isso aqui é... Pô, a gente já deu para fazer bastante, né? Ó, já dei aqui. Talvez vocês estão se perguntando o que isso tem a ver com a nossa formação. É quebrar paradigmas. Tudo quebrado. Nós temos um paradigma de como funciona o nosso conhecimento, porque é aquilo que nós aprendemos desde que nós entramos no colégio. Inclusive, desde que nós temos algo de conhecimento, de que nós começamos a aprender a falar, escutamos os nossos pais, etc. O paradigma é o que é? São os parâmetros com os quais nós conhecemos as coisas e com os quais nós nos comunicamos com essa coisa. Nós estamos impregnados por paradigmas completamente ocidentalizados de conhecimento, que são impregnados pelo cientificismo. O que é isso? Que todo conhecimento humano, o mais importante deles é o conhecimento científico, é aquilo que se pode comprovar através da ciência. E na cápsula de formação que nós vamos ter hoje, eu gostaria de falar sobre isso, que esse não é nem o mais importante, nem a mais profunda forma de conhecer. Mas para isso nós vamos ter que falar um pouco de como funciona o conhecimento humano. Começamos falando sobre os graus de conhecimento, ou os tipos de conhecimento, porque nós conhecemos de diversas maneiras. O tipo mais básico e sem o qual nós não podemos conhecer nada da realidade enquanto realidade é o conhecimento sensível. É a primeira fase do conhecimento, é o tipo mais básico, mas é através desse conhecimento que nós passamos a entrar em contato com a realidade. Esse tipo de conhecimento passa pelos sentidos. Nós temos os sentidos, que são a vista, o ouvido, o tato, o paladar, o olfato, etc. Esse conhecimento é muito fragmentado, porque cada sentido observa as coisas de uma maneira. Por exemplo, se eu pego um quadro, né? Então, com esse quadro, os meus olhos podem ver a imagem que está aí, mas eu também sinto o cheiro de queimado, queimou mesmo. E posso, através do tato, perceber que a superfície está muito rugosa, tem algumas partes que estão úmidas, outras partes que estão secas, etc. Cada sentido trabalha no seu âmbito próprio. Então, eles não formam uma ideia global da realidade. É por isso que os sentidos, as características, primeiro, são conhecimentos espaço-temporais. Se dão dentro de um tempo, enquanto o sentido está sobre a ação, o influxo desse objeto, ele recebe a informação. No momento que esse objeto deixa de estar sobre o alcance do sentido, ele já não recebe mais essa informação. E também é espacial. Você faz uma ideia do contexto, você faz uma ideia do tamanho, faz uma ideia da superfície, de acordo com a ação própria de cada sentido. Então, o primeiro grau de conhecimento é o conhecimento sensível, caracterizado pelo espaço e pelo tempo. Por exemplo, você está morrendo de sede. E então, você apresenta diante de você algo que é agradável aos seus sentidos.
E então você se alegra, claro, pois um suco de limão fresquinho, delicioso, que chega diante dos seus sentidos, você se alegra enquanto está sob a ação. Isso está impressionando os seus sentidos. Eu estou vendo, estou sentindo o cheiro e tenho uma vontade incrível de tomar isso. De repente ele sai do meu âmbito de ação. Pois eu já não percebo, não vejo, não sinto. E melhor ainda se eu experimento. Refrescante. O segundo aspecto do nosso conhecimento é a dimensão intelectual. Eu aponto para a cabeça porque normalmente nós pensamos que está no cérebro, mas acontece que está na nossa alma. Se lembra que nós tínhamos explicado que esse conhecimento tem, a nossa alma está muito articulada, ela unifica os nossos sentimentos, as nossas percepções, o nosso conhecimento. Então, esse é o conhecimento intelectual, unificador. Então, ele pega as diversas percepções que os diversos sentidos estão tendo de uma mesma realidade e unifica. Então, pois é por isso que eu posso perceber que o suco é gostoso e faz bem para mim e é apetecível porque é frio, e eu unifico tudo isso na minha alma. E essa sensação não é só uma sensação, é também uma correspondência. Eu conheço o suco. Mas a dimensão intelectual do conhecimento é a que nos permite conhecer as coisas na sua essência. Ou seja, que eu não fico exatamente no formato externo dessa coisa. Eu chego a conceitualizá-la e digo, ah, pois essa é uma coisa. Então isso me permite que eu reconheça coisas que talvez eu não vi antes. Ou que eu vi de uma forma e quando ela se apresenta de outra forma, eu digo, ah, isso eu conheço. Então, quando eu vejo uma garrafa, eu digo, isso é uma garrafa. Mas se de repente eu vejo outra garrafa, eu disse, isso também é uma garrafa. Ué, mas não são diferentes? Olha só, a forma de uma, a forma da outra. Mas eu sei que as duas são garrafas. Isso é graças ao conhecimento intelectual. E agora vamos ver as fases. Como nós conhecemos as coisas, as etapas, os passos do conhecimento. Certamente começa pelo conhecimento externo, sensível, e depois passa para o intelectual. Mas o mesmo conhecimento sensível, ela tem fases. Então começa primeiro com percepção externa, ou seja, o que os sentidos externos podem captar. Acabo de fazer uma experiência do leão. Começa com uma experiência externa, eu pelos sentidos, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pelo ouvido, pela vista. E essa experiência externa é a primeira fase. Mas a segunda fase é a interiorização dessa experiência, ou seja, os nossos sentidos internos que unificam as sensações. Ainda que são sensoriais, são sentidos, são experiências que são feitas pelos sentidos, elas precisam de uma unificação. Então, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo e o que eu estou tocando e o que eu estou cheirando, eu me dou conta que se referem ao mesmo objeto e não a coisas distintas. Isso é espetacular, é fenomenal, é o mesmo leãozinho, mas ainda assim é algo sensorial, é algo dos sentidos, é algo externo. Só entra o intelecto quando eu começo a fazer um conceito daquilo que eu estou sentindo. O que é o conceito? É uma abstração para dizer, isso é tal. Isso é uma coisa. Que coisa? Qual coisa? Isso é um objeto. Isso é um leão. Depois de ter conceitualizado, eu faço o juízo. É o segundo grau de abstração ou intelectualização. Quer dizer, a imagem que eu tenho já na minha mente sobre objetos daquele tipo, eu comparo com o objeto que eu acabo de conhecer. Então eu digo, ah, um leão.
eu começo a comparar com os leões que eu já tinha. Não, mas isso é mais parecido com um boneco de pelúcia e não com um leão de verdade. Então eu vejo um camelo de pelúcia e um leão de pelúcias. É um bicho de pelúcia. E por último, eu chego no terceiro grau de abstração, ou o terceiro grau de conhecimento intelectual, que é quando eu faço um raciocínio. Eu começo a pensar sobre aquilo e tomo conclusões. Então, se eu digo, é um leão de pelúcia, eu não preciso mais ter medo. Ô padre, tá meio complicado tudo isso. Como é que eu vou pensar em todas essas coisas quando eu estou conhecendo? Você não precisa pensar em nada disso. Isso é importante para que nós saibamos como é o conhecimento humano e que realmente nós chegamos à essência das coisas. É possível que o ser humano chegue à verdade das coisas. Quando nós depois tratamos da moralidade, tratamos das virtudes, nós vamos ver que se encaixa perfeitamente na nossa própria forma de conhecer as coisas. Então, resumindo, primeiro eu tenho uma percepção externa através dos meus sentidos, eles unificam tudo isso internamente nos sentidos internos. Depois entra o intelecto, que faz um conceito, identifica o que é aquele objeto. Depois vem a segunda fase, na qual ele faz um juízo, ele pega esse objeto que os sentidos acabam de colher e se juntam com a imagem desse objeto que eu já tenho e vê se encaixam e dizem, isso é um leão, mas é um leão de pelúcia. E por último, fazem um raciocínio. Qual é a minha decisão? O que eu vou fazer? Eu preciso tomar decisões, eu preciso tomar atitudes, eu tenho que sair correndo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Essas são as fases do conhecimento humano. Assim, nós conhecemos as coisas. Uau! Nós somos muito bons! Nós conhecemos as coisas profundamente! Caramba! O ser humano é demais! Bom, isso porque nós falamos só da forma de conhecimento mais básica que o ser humano tem. Tudo isso que eu falei é simplesmente o conhecimento sensível. Todo ser humano conhece dessa forma. Mas nós desenvolvemos ferramentas para conhecer de outras 3 formas, pessoal. Impressionante! Nós podemos transcender o que é simplesmente sensível. Quer dizer que o ser humano tem uma capacidade de superar os animais impressionante, incrível. E é isso que nós vamos falar agora brevemente. Os graus do saber humano são sensível, que foi tudo isso que eu expliquei para vocês. Científico. O método científico é só o segundo. Filosófico. As leis do pensamento. Teológico. As leis do espírito. Vamos falar brevemente sobre esses 4 graus, mas não me vou estender muito, porque cada um deles depois merece uma cápsula de formação própria. O conhecimento científico se baseia no método de experimentação, no qual você já conhece uma coisa e então você teoriza sobre outra coisa baseada no que você já conhece. Mas para você comprovar que isso seja verdade, você faz experiências e com essas experiências você chega a conclusões. Esse é o método científico. Você conclui as coisas. É a base de conclusões. Você primeiro intui, você deduz e você experimenta e você conclui. Por exemplo, você observa que na Terra todas as coisas caem. Caem as folhas, caem a chuva do céu, caem as frutas. E então você teoriza de que talvez existe uma força que chama força gravitacional. E que todos os objetos que caem. E então você faz uma série de experiências. E eu posso deixar o coitado do camelo caindo o dia inteiro. E então eu me dou conta, é verdade? Pô, para de me jogar, caramba, já tô cansado. E então eu formulo uma lei, que é a lei da gravidade. Esse é o conhecimento científico. Todo conhecimento técnico que nós temos e depois aplicado em teorias
todas as suas formas, podem ser laboratórios de física, de química, de biologia, avançadíssimos, com equipamentos super complexos. Tudo isso se refere apenas à segunda fase do saber humano. Isso é impressionante. Só a segunda fase do saber humano. Faltam as outras duas. Depois disso, existe o conhecimento ou a forma de saber filosófica. Essa tem as suas leis próprias. Normalmente a gente diz que a filosofia são essas coisas, esses pensamentos de pessoas meio loucas que não têm nada que fazer e começam a teorizar sobre a realidade, ou sobre a irrealidade, ou sobre as suas loucuras, e são mais opiniões que realidades. Nada mais longe da verdade. A filosofia é amor ao conhecimento, philos. Amizade, sofia, conhecimento, é o amor, ou seja, saber, o conhecimento. E se vocês não sabiam, a mesma ciência é filha da filosofia. E tudo começou com tal Tales de Mileto, que começou a observar as coisas e não só dar uma explicação casual sobre elas, uma explicação prática sobre elas, mas queria saber a causa, a razão, por que as coisas acontecem. Por falta de tempo, nós não vamos dedicar mais tempo a esse tipo de conhecimento. Depois do conhecimento filosófico, que tem as suas próprias leis, através da lei do pensamento, de como funciona o nosso intelecto, como funciona a nossa mente, como passar de uma ideia a outra, como partir de duas premissas, ou seja, de duas verdades já conhecidas, uma maior, basilar, uma menor, que é em forma provocativa. Eu chego a uma conclusão, então são pequenos degraus que vai colocando você coloca o pé no primeiro degrau, então você já tem acesso ao segundo degrau, e assim você tem acesso ao terceiro degrau, e o conhecimento humano vai avançando. Não é opinião, é conclusão. As ideias são conclusivas, você avança realmente no pensamento. Mas isso vai ser tema de outra cápsula. E o conhecimento teológico, que é o conhecimento espiritual. Ou seja, também a mente humana tem os seus limites. Por mais que nós podemos chegar a verdades que os sentidos nunca vão alcançar, isso também tem um limite. E é aí que precisa atuar o nosso espírito. Lembre-se que além das características que nós já conhecemos do espírito, que é a inteligência, a vontade e a liberdade, existe outra característica que não se pode comprovar, a não ser por uma revelação superior. É a eternidade. O espírito, uma vez que começa a existir, não termina jamais. Não desaparece, não morre. Ele continua, sobre outra forma, mas ele continua. Esse conhecimento teológico, espiritual, só é possível através de alguém superior a nós que nos revele isso, que nos mostre, porque nós não podemos conhecer. Todo o nosso conhecimento é sensível, passa pelo que entra pelos sentidos. Pode ser elaborado pela mente, mas sempre tem que ter vindo pelos sentidos. Então, como nós vamos ter acesso a coisas que não entram pelos sentidos e o espírito não entra pelos sentidos? Não percam as próximas cápsulas. Pessoal, foi um prazer falar com vocês hoje. Que Deus os abençoe muito. Eu estou em outra realidade, um pouco longe de vocês, mas se Deus quiser, na semana que vem nós vamos ver-nos de pessoa. E contem com as minhas orações. Eu gostaria de concluir dando-lhes a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!